Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre como trazer receitas extraordinárias para o seu condomínio. Estão tendo várias opções hoje em dia, começou lá com as antenas no topo do prédio, mas hoje em dia já é bem diversificado. Carlos, você quer começar a falar sobre o assunto? Vamos lá. Bom, esse realmente é um tema interessante, até porque do ponto de vista legal, condomínio, teoricamente, não deve ter lucro, né? O conceito de condomínio, inclusive na lei, não é para ter lucro. Por isso, justamente, que faz parte de um regime especial e tudo mais, apesar de ter CNPJ. O condomínio também não declara imposto de renda, né? Também é mais uma característica específica. Só que o condomínio, como é uma entidade viva, como é um ambiente sempre em transformação, eu acho que acabou acontecendo um processo natural, que, como você comentou logo na abertura, o mais comum, alguns anos atrás, era justamente locação do topo do prédio para antenas de celular, né? Uma vez que todas as operadoras precisam expandir seus sinais. Só que hoje, diante da vasta gama de serviços que estão sendo oferecidos para condomínios, outras oportunidades de receitas extraordinárias estão aparecendo no mercado, né? A gente estava aqui conversando antes da gravação, algumas das principais, além do topo do prédio, mini mercados que estão atuando dentro de condomínios, empresas que oferecem carregamento para carros elétricos, que oferecem uma parte da receita para o condomínio, que mais? Empresas que fazem a parte de lava rápido dentro do condomínio, que também oferece um pouco dessa receita. Pet shop. Sem salão de cabeleireiro, tem lavanderia. Isso. Então, você tem uma gama aí de vários serviços que efetivamente passaram a oferecer esse benefício, só que tem umas pegadinhas que eu vou deixar os meus colegas, amigos aqui falarem, porque tem alguns cuidados que precisam ser tomados quando o condomínio ofere algum tipo de receita extraordinária. Porque lembrando que condomínio é propriedade de todos. Então, tem aí alguns detalhezinhos que eu vou deixar os universitários comentarem. Uma situação muito peculiar e que deve ser verificada em todos os condomínios é a questão da finalidade. Como bem colocou o Carlos, existem uma infinidade de serviços. Hoje as startups estão aí em alta e vieram para ficar. No entanto, existem algumas situações em que elas não são tão aconselháveis. E por isso deve ser realizado um estudo prévio para verificar a viabilidade destes serviços e produtos dentro dos prédios. Um deles, ele tem a ver com a própria convenção, que é com relação à finalidade dos espaços comuns. Né? Nem todos os espaços comuns podem ter a sua característica e a sua finalidade desvirtuada, modificada, sem que exista quórum específico, inclusive, para essa questão. Tirando essa parte legal, não é? Essa parte da finalidade, da própria convenção, é importante trazer serviços e produtos que não tragam nenhum tipo de insegurança ao condomínio, à massa condominial. A exemplo de alguns serviços que trazem pessoas de fora, inclusive, para adentrar aos condomínios e utilizar, né, de alguns serviços utilizando espaços comuns. Existem condomínios com galerias, por exemplo,
que acabam tendo espaços comuns alugados, locados, e não é somente a massa condominial que tem a utilização daquele serviço. Eles abrem pessoas de fora e isso também traz a insegurança e até a criminalidade para dentro dos prédios. Feitas essas colocações, é importante colocar, por exemplo, a questão dos mercadinhos, que eu já sou super fã de mercadinhos, desde que não exista um supermercado na esquina, não é? E esses mercadinhos, por exemplo, eles trazem retorno sobre o faturamento desenvolvido dentro das vendas diretas aos moradores, não é? Acabam custeando a energia elétrica, porque são geladeiras e equipamentos que são ligados à energia comum, e eles acabam custeando todas as despesas e trazendo percentuais ao condomínio como receita. É muito comum ainda a gente verificar as questões das casas de zeladores, que são locadas, não é, para pessoas estranhas ou até para familiares dos próprios moradores, e que esse valor, né, definido em assembleia como vai ser partilhado a todos os condôminos, ele também acaba gerando receita. Tem um condomínio que eu fui síndica comercial e que, como ele é de natureza híbrida, hoje ele é mais comercial porque os usos e costumes acabaram se imperando, e usos e costumes são fontes do direito. Mas a receita, ela volta para o condomínio e todos os moradores os proprietários, né, porque é um condomínio comercial, todos os proprietários acabam se valendo desse valor na receita ordinária do prédio, mas também tem essa possibilidade, né, em condomínios residenciais. Eu também conheço condomínios residenciais que alugam a casa do zelador e também acaba oferindo receita ao prédio. Hoje, isso é muito mais difícil, porque as casas de zeladores acabam sendo a própria administração do prédio, ou ainda aqueles condomínios que optam por manter os zeladores morando, né, zeladores residentes, mas são infinitas possibilidades. Tem a questão dos painéis também, né? Porque a gente tá aí pro Brasil todo, né? Não só para São Paulo. Na cidade de São Paulo a gente tem a lei da cidade limpa, etc, etc. Mas tem hoje existe uma arte que pode ser feita com patrocínio, mas que o patrocínio não fique exposto, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver. São painéis temáticos em que quem está patrocinando e pagando aquilo para o condomínio é uma empresa de grande porte, né? Como o condomínio precisa agir em relação a essa renda, né? Isso, eu acho que a ideia hoje é levantar várias questões e, de repente, nem concluir, porque a gente não tem essas respostas, né? Vamos supor que com todas as rendas que eu arrecado, eu, Priscila, acabo não precisando pagar o meu condomínio de R$1.000 por mês. Isso é considerado uma renda, sim ou não? Eu preciso declarar imposto de renda em cima disso, sim ou não? Sim. Né? deixa para você. E as pessoas fazem isso? Não. Então... É uma coisa importante. Eu queria falar sobre o que a Vanessa falou das casas zeladores. Uma coisa que está acontecendo muito hoje, a vaga do zelador ser locada também. Porque, vira a administração, o prédio, a casa do zelador, mas o zelador obrigatoriamente tem uma vaga de carro, assim, depois de uma data, eu não vou me lembrar qual, é obrigatório que o zelador tenha uma vaga de carro. Até nos condomínios que não tem vaga, o zelador tem que ter uma vaga. Vagas, O zelador tem que ter uma vaga. Então, tem essa locação dessa vaga também, que é uma fonte de receita. Sobre o que a Priscila falou, qual é a forma correta disso acontecer, né? Todo condômino, ele é proprietário de uma cota parte do empreendimento, que é a sua fração ideal que está lá na sua matrícula. Tem a sua área privativa e tem uma área ideal de coletiva, e tem uma porcentagem que está escrito lá como fração ideal. Essa fração ideal é a porcentagem que você é proprietário do todo. Então, se o condomínio recebeu R$100.000 no ano de uma receita extraordinária, você precisa declarar no seu imposto de renda aquela fração a fração daquele valor correspondendo à sua fração ideal. Mesmo que você não tenha recebido em dinheiro, Isso, sim em desconto. Isso, exatamente. Isso entrou para a conta ordinária do condomínio. Não tem problema. Você tem uma parte de propriedade naquela conta ordinária também. Como o Carlos falou, o condomínio não tem receita. Não é feito para ter receita, não é uma empresa. O condomínio é assemelhado a uma empresa
para fins contábeis, mas ele não pode gerar lucro. Então, quem tem o lucro se não é o condomínio? É o proprietário, é a pessoa física. Não, e tem também a questão, e aí eu vou além, né? Eu vou confundir a cabeça de todo mundo, mas tudo bem. Mas, por exemplo, da onde este valor deveria ser descontado? Da cota ordinária ou das cotas extraordinárias? Por quê? Porque se você entrar na questão de que eu loco o meu apartamento e as despesas ordinárias são pagas pelo meu inquilino, está certo o aluguel da antena ser descontado do inquilino e não do proprietário. Do inquilino e não do proprietário. Ai, é melhor eu parar, né? Não, mas veja, o que você está colocando é uma realidade de muitos síndicos, inclusive de nós mesmos. É que na prática, pro proprietário também é interessante, porque o valor do condomínio dele vai ficar menor. E vai ser mais atrativo. Sim, mas e aí eu vou além, né? Eu acho que isso é mais fácil da gente visualizar em condomínios comerciais, né? Quando você tem a garagem, por exemplo, que a garagem ela é locada. Então, o serviço é terceirizado, então o espaço é locado. Então o espaço é locado. Então, assim, eu já vi em condomínio comercial a administradora mandar todos os meses o valor da cota parte referente à garagem. Mas no residencial é mais raro e assim, é uma coisa importante. Eu nunca vi isso dar problema no imposto de renda. Também nunca vi. Mas a gente está dando a ideia para eles hoje. É uma coisa que assim, a legislação ela é clara, né? É clara que isso precisa aparecer. Você pode cair na malha fina porque você não colocou isso na sua declaração. Aquele que ofere renda deve declarar. Então, assim, além dos mercados, locação de vaga, tem muito prédio que tem vagas supostamente para visitantes que acabam sendo locadas para os próprios moradores. Tem também antena, tem a questão de outdoor. Às vezes, os condomínios são donos das lojas que ficam embaixo. Na galeria. Isso também é uma fonte de renda. A gente já falou em lavanderia, né? Os prédios novos, alguns deles já vêm com esse... Lavanderia coletiva. Já vem com a lavanderia coletiva. Espaços de salão de cabeleireiro. De pet, como isso deve ser usado, como não deve. E aí... As pessoas podem confundir até com a locação dos espaços pelos próprios moradores, né? Quando você aluga o salão de festas, na verdade, você não está alugando. Você está colaborando para a manutenção daquele espaço. Então, isso não é uma fonte de renda. Eu acho que isso é interessante colocar. Sim, é uma diferença. Nossa, hoje eu tô polêmica. O condomínio não ofere renda com a locação do espaço. Ele usa aquela renda para fazer a manutenção do espaço. É diferente de você ter um terceiro externo pagando um valor para o condomínio, seja qualquer título. Eu gostaria de ressaltar um ponto que a Vanessa tocou e que eu acho também primordial que a gente lembre a todos. A partir do momento que o condomínio está oferindo uma renda extraordinária, jamais podemos esquecer da segurança dos condôminos. E por quê? Hoje existem empresas aí que estão oferecendo startups no mercado de disponibilizarem um veículo para condomínios de grande porte que pode ser alugado por aplicativo, desde que o veículo fique estacionado numa vaga de visitante dentro do condomínio. É extremamente importante de que a empresa só vai fazer a locação, no caso, para quem está dentro do condomínio. Não para de fora. E não para pessoas de fora entrarem no condomínio para poderem pegar o carro e fazer a locação. Então, a segurança é imprescindível que seja mantida. E mesmo a questão dos mercados, só compra quem está dentro. Exatamente. Das vending machines, só compra quem está dentro. O pessoal tem que... É importante ficar claro que todos esses serviços, todas essas facilidades são direcionadas para os moradores. Por isso que, de forma muito, diria geral, é que esses tipos de serviços são oferecidos para condomínios de grande porte, com 400, 500, 600 unidades, porque dá justamente a escala crítica do investimento que as empresas fazem, né? Exatamente. Tem que ser viável para as duas partes, né? Tanto é que os contratos, inclusive, falando um pouco da questão contratual, eles têm que ser muito claros
com relação a esses benefícios. Normalmente eles trazem um prazo de 12 meses, dependendo do investimento que está sendo realizado, mínimo 12 meses. Principalmente, por exemplo, o mercadinho que vai ter uma estrutura maior integrada ao prédio. Colocar o prazo de rescisão, né? Eu sempre falo, independentemente do investimento, porque é o risco de quem também está investindo, tem que colocar lá um prazo de 30 dias para rescisão, caso a massa condominial assim o queira. Porque imagine só, você ter um contrato que amarre uma empresa também a um tempo muito longo ao condomínio. Não é viável, né? Não é nada viável. E assim, tem que pensar também nas responsabilidades do síndico com todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, fora aqueles que já são da normalidade, do escopo técnico de qualquer gestor. Lembrando que, claro, será mais trabalho, né? Não é menos trabalho, pelo contrário, é mais uma energia que o síndico vai ter que colocar sobre mais um item, né? São muitos itens que o síndico tem que se atentar e cuidar, é mais um item, então tem que ser aprovado em assembleia normalmente, o corpo diretivo estudar muito bem sobre as questões antes, inclusive, de levar para a assembleia. Não é tudo que deve ser levado até para a massa condominial, porque existem muitos aventureiros no mercado querendo ganhar vantagens. Eu não recomendo de nenhuma forma que sejam contratadas startups de moradores, inclusive por conta das regras de compliance, porque dá a impressão de que o corpo diretivo tem uma predileção sobre determinada unidade condominial, né? Então, normalmente, os parceiros eu sempre recomendo que sejam de fora, para trabalhem no universo condominial, mas que não seja morador. Por que isso? Porque se der problema, ainda é morador. E ainda por cima, o síndico pode ser levado a mal por toda a massa condominial, porque está dizendo, olha, determinada unidade privativa foi prestigiada por você e não a minha, que trabalha com o mesmo escopo de desenvolvimento de trabalho. Então, essas predileções, elas não devem acontecer dentro do condomínio. Não recomendo de nenhuma forma, nenhum tipo de ajuda aos próprios moradores para trazer os investimentos para o prédio. Sempre peguem pessoas de fora, porque o problema pode se generalizar. Importante o que você falou, Vanessa, da questão de não amarrar um contrato por longo período. O síndico tem que sempre se resguardar e levar todas as condições para a assembleia. Sim. Então, assim, de repente, existe um movimento dentro do condomínio que quer um serviço de lavanderia coletiva que não está contemplado. Você usa os quórums adequados para fazer essa aprovação. Se você tiver que mudar uma... É exatamente isso que eu ia falar. Você mudar uma destinação, você usa o quórum adequado, pode seguir. A questão é, dependendo do que vai ser feito e qual é o tipo de local em que vai ser feito, existe um quórum necessário. Então, assim, não faça isso na loucura. Procure ajuda da sua administradora, procure ajuda de um advogado e faça de forma que não possa vir a ser contestado futuramente. O que eu ia dizer, além dessa questão da aprovação, do quórum de aprovação, de repente você quer fazer uma lavanderia coletiva que não está contemplada e eles te pedem 60 meses de fidelidade. Você pode achar isso um absurdo, né? Mas existe uma pressão grande, o conselho quer, você leva para a assembleia, mas é importante você deixar muito claro, gente, aqui um contrato de 60 meses de fidelidade que não pode ser rompido e eu, como síndica, desaconselho essa aprovação. Não recomendo. Mas, né, tem que se posicionar. Quem manda no final das contas é a massa condominial, é soberana, mas isso que você falou é muito importante, é posicionamento. Se a sua recomendação é que não aconteça, deixe muito claro para a massa condominial. Não aconselho, porque senão depois, se der problema, eles vão falar que o síndico induziu a massa condominial a determinada situação. E se não tiver isso muito claro, daqui a um ano mudam-se moradores, o cenário muda. Sim. Tem uma série de... Seu nome fica marcado. E aí vão falar assim, olha, mas aprovou isso aqui, mas ninguém sabia que eram 60 meses de fidelidade. Precisa deixar em ata também. Deixar em ata. Uma coisa importante que eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado, as startups, elas não param de crescer. Esses empreendimentos dentro dos prédios, são pequenos empreendimentos dentro dos prédios, eles não param de acontecer. Todos os moradores acabam sempre
comparando o condomínio do amigo, do vizinho, do familiar. Nem tudo que acontece é sempre. Não, nem tudo que é legal para um condomínio é legal para outro. Cada condomínio, como a gente sempre fala aqui no programa, tem um DNA, tem uma forma de atuação e tem as suas peculiaridades. Uma outra questão, os síndicos hoje eu percebo, e eu falo isso até por mim, me sinto super pressionada com relação a alguns moradores que ficam trazendo várias ideias, várias soluções que normalmente às vezes nem são viáveis naquele complexo condominial, e a gente fica fazendo um trabalho, despendendo uma energia que normalmente acaba às vezes nem dando em nada. Então, esse filtro, ele também deve ser pelo síndico, deve ser feito pelo corpo diretivo, porque não vale a pena algumas demandas, gastar tanta energia para uma demanda que de repente nem vale a pena lá na Assembleia. Por isso que é importante, morador, quando vocês fazem a eleição e escolhem um corpo diretivo, esse corpo diretivo, ele tem que ser validado e ele tem que também ser respeitado para aquelas decisões que vão ser levadas para a massa condominial, tá? Nem tudo que o morador chega e fala que ele quer como sugestão vai ser aceita. E sugestão é sugestão, tá? Eu recebo alguns moradores mandando mensagens, colocando sugestões. A gente fala que que não é tão viável para o corpo diretivo, ele fica bravo quando recebe ou não, né? Vanessa, desculpa te cortar, mas tá acabando o tempo, o diretor tá bravo com nós já. Vai matar, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Se tiverem dúvidas, vai nas nossas redes sociais e façam perguntas que a gente responde. Curta o canal, deixa seu like. A gente tá em podcast agora e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.